Olá, boa noite. Caixas d'água desabam em condomínio popular em Cariacica. As torres atingiram 2 prédios e deixaram um trabalhador ferido. No local moram quase 500 pessoas. Gente que ficou assustada e sem saber se poderia ou não voltar para casa após esse baita susto. E nós vamos direto ao condomínio onde está o repórter Yuri Demuné. Yuri, boa noite para você. Como é que está a situação dos moradores agora? Ei, Bruna, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, eu falo aqui do condomínio São Roque, em Padre Gabriel, onde essas caixas d'água, a estrutura dessas caixas d'água cederam e atingiram os apartamentos dos moradores. Eu vou pedir para o Diego já mostrar, olha o estrago que ficou aqui nessa primeira caixa d'água que cedeu. Os apartamentos ali de 5 andares também foram atingidos, a parede acabou quebrando. Essa caixa d'água tinha cerca de 15 metros de altura e veio abaixo por volta de 9 horas da manhã. Como você perguntou nesse momento, eu estou aqui com uma moradora, Bruna, para saber qual é a real situação dela, o que aconteceu de verdade, depois dessa caixa d'água, qual é a real situação de vocês aqui, vocês voltaram para casa, tem água, tem gás, tem energia em casa, Laís? Boa noite para você. Boa noite, não tem água, não tem gás, mandaram a gente voltar, só que como vocês viram, a estrutura está danificada. O que me garante que não vai cair? Eu moro no 7, então o que me garante que eu posso voltar para casa e esse não vai cair? Então, estamos sem água, estamos sem gás, estamos com essa coisa danificada. Eu não tenho segurança para voltar para casa. Não temos respostas evasivas. A gente procura assistência, alguém fala alguma coisa sem muito anexo e ninguém te dá segurança. Você tirou seus filhos de casa? Eu tirei, meus filhos não estão aqui. Meus filhos estão na casa da minha mãe seguros, entendeu? Porque como que eu vou conseguir dormir em casa? É realmente uma situação complicada, tá vendo a situação dos moradores, Bruna. E outra coisa, nós estivemos aqui durante todo o dia de hoje, depois que essa caixa d'água caiu, nossas equipes prepararam uma reportagem. Durante a tarde, o repórter Vitor Zucolotti e o cinegrafista Francisco Abreu mostraram como foi o desespero dessas famílias. Vamos acompanhar agora na reportagem. Quando a segunda caixa d'água desabou, saiu destruindo do 5º ao 1º andar lateral do prédio. Abriu verdadeiros rombos. No apartamento da Deise, atingiu o quarto dos 3 filhos, incluindo um bebê de 20 dias. Um detalhe, ela iria se mudar para o prédio hoje. Fazíamos ontem, colocamos tela para estar mudando hoje. Eu ia subir para terminar de limpar para ficar de vez. Tentativa de mudança foi para de água abaixo. Antes disso, uma outra caixa d'água veio abaixo. A estrutura cedeu e atingiu um dos prédios durante uma manutenção. É que os moradores estavam com problema no abastecimento de água desde antes do Natal. O síndico estava acompanhando o serviço quando tudo aconteceu. A gente teve uma reunião com a construtora na segunda-feira, explicamos todos os problemas que estavam acontecendo e eles ficaram de mandar o técnico. Hoje eu levantei cedo, como normalmente eu faço, recebi o técnico, viemos, olhamos caixa de bomba, olhamos tudo. Ele detectou que uma bomba estava com falha, e já tinha subido lá em cima. Desceu, começamos a ver ali a caixa de bombas e por um instante eu saí para conversar com o pessoal que estava instalando a internet e ele subiu novamente. Quando ele estava lá em cima já, eu ouvi só um estalo e eu vim ver e eu vi a caixa caindo. Foi só o tempo de subir o prédio, correr, bater em todas as portas, mandar todo mundo sair. Porque se desabasse e o pessoal estivesse lá, poderia a tragédia ser pior. Hoje, ao vivo, um dos moradores contou à repórter Suzy Faria como foi o resgate do funcionário que estava fazendo reparos na estrutura. Ele estava de cabeça para baixo, com as pernas todas agarradas nos ferros. Eu falei, tem que tirar ele daqui. Aí eu fui, peguei ele, só a parte da cabeça. Eu falei, eu não consigo pegar ele sozinho. Pode dizer que ele estava desmaiado. Aí eu sozinho consegui pegar ele. Tirei ele, botei em cima do telhado, o sol estava quente em cima dele. Eu ficava assim, tipo pro sol, para tampar pelo menos a cabeça dele. Aí daqui a pouco ele parou de respirar um pouco, eu fui na boca dele, eu mesmo com minha boca, não tem? E puxei uma bola de sangue da boca dele, não tem? E joguei para fora e voltou a respiração de volta. Aí eu fui, virei o corpo dele ao contrário, escorado em mim, e eu segurando ele aqui. Só não tô com minha bermuda de sangue aqui porque eu troquei, não tem? A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Nós chegamos, subimos no prédio que foi atingido e havia uma pessoa que foi arremessada de cima da caixa d'água em cima do prédio. Essa pessoa estava num local difícil de acessar. Nós subimos e
realmente já tinham 2 moradores lá prestando essa primeira assistência. Isso é importante, as pessoas deram essa primeira assistência. E nós fizemos a retirada da forma mais segura possível, dentro da medida que a emergência precisava, né? Então nós fizemos essa retirada pelas escadas, utilizando maca, manualmente, e levamos a pessoa para o hospital de urgência emergência. Mas ele saiu daqui inconsciente, em estado grave. O que chama atenção é que as 2 caixas que caíram, que desabaram, elas ficam próximas aos parquinhos. Na realidade, os parquinhos para criança brincar foram instalados exatamente no local, ao lado dessas caixas que armazenam água. O perigo e a tragédia poderia ser maior se as crianças estivessem brincando por aqui. A equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação dos prédios que compõem um condomínio. A princípio, esses prédios aqui que foram atingidos já estão interditados. Os demais, as pessoas podem entrar, tirar suas coisas, pegar documentos, porém, não tem como o pessoal habitar porque não tem água. A habitação faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Foi a Caixa Econômica que supervisionou, vistoriou e emitiu laudos técnicos antes do empreendimento ser entregue às famílias pela Prefeitura de Cariacica, que fez um cadastro das que não possuíam casa própria ou habitavam áreas de risco. Os moradores ainda estavam se mudando para esse local. Para eles, o sonho da casa própria, de ter um lar, virou um pesadelo. Às vésperas da virada do ano, a incerteza do que vai acontecer. Isso aqui era e ainda é o sonho de muitos, porque muitos foi tirado de uma situação ruim, péssima, e encontramos aqui, vimos aqui o nosso sonho realizado, mas que hoje é um pesadelo que a gente está vivendo. Gente, sobre o funcionário que trabalhava na estrutura fazendo os reparos na hora que tudo veio abaixo, nós não tivemos acesso ao estado de saúde dele. O Corpo de Bombeiros apenas informou que ele estava desmaiado na hora que foi resgatado, ficou sim ferido e foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a laje ali, ó, vou pedir para o Diego mostrar, lá do 5º andar, está prestes a desabar. A estrutura foi interditada. Ao todo, durante o dia, 14 blocos foram evacuados e a Defesa Civil precisou interditar 2 blocos. Os outros foram liberados, mas a gente viu como está a situação dos moradores aí, né? A Prefeitura de Cariacica disse que pediu providências à empresa responsável pela obra e também solicitou amparo aos moradores. A Caixa informou que, junto com a construtora Cobra Engenharia, está prestando auxílio emergencial às famílias e, por fim, a Cobra Engenharia disse que a caixa d'água foi terceirizada por uma empresa de São Paulo e que essa empresa já foi contatada e vai preparar um laudo para dizer sobre o que tudo aconteceu. Enquanto isso, a situação dos moradores continua complicada aqui no condomínio São Roque, sem gás e também sem água encanada. Estão com a casa liberada, alguns mais estão aí nessa situação. Bruna, eu volto com você no estúdio. É uma angústia sem fim para esses moradores, justamente no fim de ano, né, Yuri? Obrigada aí pelas informações. A gente, claro, segue acompanhando esse caso tão grave. Agora a gente fala de uma tragédia no sul do estado. Após uma briga, um casal foi encontrado morto dentro de casa em Piúma. Os corpos estavam mutilados. O crime aconteceu no balneário Monte H. A suspeita é que Lourival Ângelo da Silva, de 28 anos, tenha matado a companheira Fabiana Fernandes, de 27 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. O dono da casa, que era alugada, tentou falar com as vítimas, mas, diante do silêncio, resolveu chamar a polícia. De acordo com a ocorrência, os dois tinham perfurações profundas no pescoço e nos punhos. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeira de Itapemirim. E a seguir você confere aqui no TN2, virada de ano e pedágio mais caro na terceira ponte e os números do coronavírus aqui no Espírito Santo. A gente já volta. TN2 de volta com os números da pandemia aqui no Espírito Santo, que foram atualizados agora no final da tarde. O estado confirmou mais 35 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, foram mais de 2.600 novos casos. Acompanhe aí na tela comigo. São 5.066 óbitos no Espírito Santo desde o início da pandemia. 246.927 casos de infecção confirmados até o momento.
226.910 pacientes conseguiram se recuperar da doença. E agora há pouco, o governador Renato Casagrande falou sobre o aumento no número de casos aqui no estado. Vamos ver. Nós estamos com 1.700 pessoas contagiadas por dia sendo identificadas. Então, repito, o número de óbitos não é maior do que a primeira fase, mas está crescendo. O número de pessoas contagiadas já é maior do que na primeira fase, tá certo? Então, veja que nessa segunda fase nós estamos, de novo, tendo uma demanda por leito hospitalar. Nós já temos dos leitos potenciais, são 715, nós temos já 75% dos leitos ocupados. Estamos num processo de abertura de leitos, queremos chegar até 900 leitos de UTI, né, disponibilizados para o atendimento à Covid. Vamos chegar até final de janeiro, certamente, em torno de 800 a 850 leitos. Mas isso tudo tem um limite. É momento de final de ano e de verão diferente daquilo que a gente vivenciou, né, na história das nossas vidas. Ninguém de nós vivenciou uma virada de ano, né, como esta virada de ano. Então, por isso que a gente tem que ter um comportamento diferente. E se a gente não cuidar de reduzir a transmissão do vírus, nós vamos passar por um momento de muita tristeza, porque cada vida que se perde, que podia ser salva, é tristeza que domina o coração da gente. Então, quero pedir a vocês esse cuidado e essa cautela. Durante o pronunciamento, o governador também fez um apelo aos novos prefeitos. Agradecer muito todos os profissionais de saúde que estão trabalhando, estão liderando, né, lá no hospital, na unidade de saúde, na UPA, no pronto atendimento, que estão em hospitais públicos e privados, filantrópicos, ajudando muito a gente nesse trabalho. Muito obrigado a vocês pela colaboração e pela contribuição. Eu quero aqui também fazer um chamamento a esses gestores que agora, dia 1º, tomam posse. É preciso que vocês compreendam e busquem informações da realidade da Covid em cada município. Nós classificamos o município através da matriz de risco, que produz um mapa de risco. É importante que vocês conheçam a metodologia da produção desse mapa de risco, quais são as medidas que a gente precisa tomar de acordo com o risco de cada município. Então, tudo isso é importante que os gestores estejam cientes, sabendo, compreendendo, participando e nós estejamos trabalhando juntos. E o Estado vai poder comprar medicamentos e outros insumos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A lei foi sancionada ontem pelo governador Renato Casagrande e publicada no Diário Oficial de hoje. O critério é que a vacina ou outro insumo considerado essencial para o combate à pandemia do coronavírus seja registrado em pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira e autorizada a distribuição comercial nos respectivos países. A flexibilização vale também para a compra de remédios, equipamentos e outros insumos para o combate à pandemia. Em meio aos números que não param de crescer, Vila Velha ganhou um espaço de homenagem às vítimas da Covid-19. É um memorial onde parentes das vítimas da Covid poderão plantar uma árvore no Bosque da Saudade. Cada árvore representa uma vida perdida pela Covid-19. O memorial em homenagem às vítimas foi inaugurado nesta quarta-feira no bairro Interlagos, em Vila Velha. 100 mudas começaram a ser plantadas em frente ao quilômetro 21 da Rodovia do Sol. O município de Vila Velha foi o primeiro a inaugurar o memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. E o Espírito Santo já tem mais de 5.000 mortes pela doença. E o município de Vila Velha é o que tem mais casos. Já são mais de 700 mortes devido ao coronavírus. Estão sendo plantadas 100 mudas de árvores ornamentais, todas com flores. Essas plantas vão criar um bosque que vai servir de lembrança positiva em relação à partida dessas vítimas. Na placa, o QR Code que informa os nomes das vítimas homenageadas, como Joaquim Corrêa Filho, de 49 anos. Ele era morador da Glória e deixou esposa e 2 filhas.
As irmãs Kelly e Cristiane perderam o pai e a mãe pela Covid. Wilber Vieira Barbosa e Ana Lúcia de Jesus Barbosa morreram com diferença de horas. Eles eram pastores e pregavam há mais de 40 anos. Meu pai e minha mãe, eles eram muito amorosos. Eram pais, não tem palavras para descrever eles. Eram tudo pra gente. Vidas que jamais serão esquecidas pelos entes queridos e agora também lembradas por quem passar pelo Bosque da Saudade. Agora a gente muda de assunto e fala do pedágio, que vai ficar mais caro a partir do dia 1º de janeiro, na Terceira Ponte e também na Rodovia do Sol. Para os carros, a tarifa passa de R$ 2,10 para R$ 2,20. Isso na Terceira Ponte. Já na Rodovia do Sol, o motorista vai ter que desembolsar R$ 9,40. Antes, o valor cobrado era de R$ 9,00. Você pode conferir as tarifas para os demais veículos no portal tribunaonline.com.br. E no retorno do TN2, a gente mostra a expectativa dos capixabas para 2021. Fique com a gente já volta. TN2 de volta. 2020 está acabando. Um ano de resiliência e de muitos desafios. A pandemia mudou o mundo. 2021 chega trazendo esperança. A gente está precisando dela, né? E você, o que espera desse ano novo? Máscara e gel. 2 itens essenciais para evitar a contaminação da Covid e que aprendemos a priorizar. Você espera de 2021? Um ano muito melhor. Vem essa vacina, né? Tira essa máscara da minha cara. Um desejo de muitos e, por enquanto, a máscara é usada pela maioria das pessoas, mas ainda tem aquelas que deixam no queixo ou simplesmente ignoram a proteção. Proteção que a pequena Esther, de 3 anos, já se adaptou, junto com a mamãe, e acompanhada dos cuidados do desejo de dias melhores. Eu espero que o Covid até lá, até o final do ano, o Covid tenha ido embora. Sentimento que resume os últimos meses. 2020 começou com algo que parecia distante, um vírus descoberto na China e que se espalhou rapidamente pelo mundo. Mudamos nossa rotina, alunos aprendendo de forma online, em casa, trabalhadores em home office, ou seja, transformando a sala em escritório. Tivemos que adaptar os cuidados ao chegar e ao sair de casa. Higienização dos alimentos. Período também que registrou uma taxa de 14% de desemprego no Brasil. Brasileiros que ficaram horas na fila da Caixa Econômica em busca do auxílio emergencial. Um ano ainda de perdas de pessoas queridas. Perdi filha do meu marido, entendeu? Prima, entendeu? Mas assim, no hospital e sem recursos, sem assistência, entendeu? Foi muito sofrimento. 2020 vai ficando para trás e com certeza será um ano histórico. Um ano que aprendemos a cuidar da saúde física e mental. Um ano de recordes nos casos de depressão e ansiedade. Um ano também de problemas financeiros para o comércio, empresas. Um ano que aprendemos a recomeçar. E agora, 2021 chegando, nos resta ter pensamento positivo e criar as nossas metas para o ano novo. E você, o que espera de 2021? Que Deus abençoe que isso passa logo para a gente poder trabalhar mais tranquilo, sem essa máscara horrível no rosto. Essa vacina maravilhosa vai ser praticamente no dia do meu aniversário, fevereiro. A vacina está chegando aí para fevereiro. É um presente para a senhora? Nossa, e como? O psicanalista Cláudio Paiva deixa um recado para a gente. Planejamento. Você tem que ter metas. Quais são as suas metas? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que você tem para a sua vida profissional? O que você tem para a sua vida espiritual? Como está a sua vida familiar? Nós somos um momento de superação, gente. Um momento de você dar a sua melhor versão. Então eu quero dizer para você, que venha 2021 com muita força, com muita paz e com Deus no nosso coração. Muita fé e torcida para que a vacina chegue logo e aumente a esperança de afastar essa doença de uma vez por todas, né, gente? E olha, a gente encerra o jornal com imagens do condomínio, onde 2 caixas d'água desabaram em Cariacica. Nós desejamos forças aos moradores. O repórter Yuri Demuné está por lá e vai acompanhar a noite desses moradores. A reportagem completa a gente confere amanhã no TN1. Eu estarei esperando por vocês. Boa noite, gente. Até amanhã.